O Wattpad é uma das melhores plataformas para um escritor criar o seu público leitor. E hoje eu vou te dar 5 passos para você seguir antes de publicar o seu livro, que te ajudarão a conquistar mais leitores para as suas histórias. E olha, a última dica é a melhor de todas, hein? Então fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Bora lá? Fala galera, Rhodes Andonadi na área, sejam muito bem-vindos. Eu sou escritor de fantasia e entusiasta de mitologia e folclore. Se você quiser conhecer alguns dos meus livros, eu vou deixar as minhas páginas da Amazon e do Wattpad aqui na descrição, junto com as minhas redes sociais. O Wattpad é uma rede social voltada para leitores e escritores, onde você pode publicar e ler histórias sem pagar nada. Ou seja, basta você publicar a sua história e já pode divulgar o seu livro para conquistar mais leitores para a sua plataforma de autor. Porém, se você quer aumentar a sua base de leitores ou criar uma base de leitores caso você ainda não tenha, tem alguns passos que você pode seguir para aumentar as suas chances das pessoas que chegam até as suas histórias realmente engajarem com ela, realmente interagirem ali, curtindo, comentando e talvez até compartilhando suas histórias com outras pessoas. Então, antes de falarmos da lista de 5 passos para você seguir antes de publicar o seu livro, já curte aqui o vídeo para que mais vídeos como esse que tem a ver com literatura, com tem a ver com escrita, possam chegar até você. E aproveita e se inscreve aqui no canal, onde sempre tem conteúdo voltado para quem curte literatura, seja lendo ou escrevendo. A primeira coisa que eu te aconselho a fazer antes de publicar o seu livro ali no Wattpad é terminá-lo. Tá, eu sei que o desespero, a expectativa de publicar um livro é grande às vezes, que a gente mal consegue formular a história na cabeça e já quer publicar ali no Wattpad, mas se você quer realmente ter sucesso ali na plataforma, é muito importante que a sua história esteja terminada antes de você publicá-la. Isso porque não tem nada pior para um leitor do que ele começar a ler um livro e o escritor desanimar daquela história. Isso compromete também a maneira como as pessoas usam ali e veem o Wattpad, como se fosse uma plataforma apenas de escritores iniciantes. Então escreva todos os capítulos da sua história antes de publicar, assim você terá certeza absoluta que você vai postar todos os capítulos ali na plataforma e não vai deixar os seus leitores na mão. A segunda coisa que você deve fazer é a revisão ortográfica do seu livro. Sei que pode parecer meio complicado pagar uma revisão ortográfica, não é todo mundo que tem condição, mas se você usa editores de texto como o Word ou documentos do Google, você consegue minimizar muito os erros, o que já te coloca na frente de inúmeros escritores do Wattpad. Ninguém merece ler histórias com muitos erros ortográficos, desanima qualquer um. O terceiro passo é você fazer a revisão do seu livro. Não aquela revisão ortográfica que a gente acabou de falar, a revisão do conteúdo literário, a revisão da sua história, da sua trama. Conferir se a trama está coerente, se a subtrama se encaixa com a trama principal e até algumas coisas que podem parecer um pouco bobas e eu comentar aqui, como ver se a cor do cabelo do personagem que você citou lá no começo do livro é a mesma cor do cabelo do personagem no final do livro. Não tô brincando, eu já vi isso acontecer. Então, para evitar esse tipo de problema, faça a revisão do seu livro, dá uma lida geral ali, bem bacana depois que você terminou de escrever, que você vai sair ganhando, o seu leitor vai sair ganhando por ter uma história mais amarradinha, uma história mais gostosa ali de ler, de seguir. E isso só aumenta, só faz com que as pessoas engajem mais com as suas histórias. O que alguns especialistas recomendam é que depois que você terminar o livro ou o capítulo que você vai postar, você dê pelo menos uma semana, mas um pouco mais ali, sem mexer na história. Assim você dá uma descansada, a sua mente dá uma descansada e quando você voltar a trabalhar dela, você já está ali relaxado, já está pronto para começar a ver algumas coisas que talvez você não conseguisse enxergar se você estivesse mexendo o tempo todo ali e já tentasse fazer a revisão logo depois de escrever a história. O quarto passo é submeter a sua história a um leitor beta. Um leitor beta é uma pessoa que lerá o seu livro e apontará algumas coisas que você pode melhorar na sua história. É melhor que seja alguém que goste do gênero que você escreve. Se eu desse os meus livros para o meu pai ler, por exemplo, as críticas dele, o feedback dele... As críticas e o feedback dele seriam horríveis, mas se é uma pessoa que curte o gênero que você escreve, ou se você não tiver uma pessoa que curte aquele gênero, mas que também entenda um pouco de escrita, entenda um pouco, tem uma noção de como funciona escrever e desenvolver uma história, o feedback que você vai receber vai te ajudar muito a melhorar a sua história, o que vai deixar os seus leitores mais contentes, o que vai te deixar mais contente também. E o último e mais importante dos itens, totalmente voltado para o Wattpad, ou seja, as dicas que eu dei até agora podem ser usadas para qualquer história.
que você queira publicar na Amazon, queira publicar em alguma outra plataforma, mas essa dica é especialmente para quem publica no Wattpad. Escreva capítulos curtos. Não sei se você costuma planejar o seu livro, trabalhar as cenas e os capítulos, mas mesmo que você não faça isso, pense em ter capítulos curtos ali no Wattpad. Muitos especialistas e escritores já testaram e viram que no Wattpad é um lugar onde as pessoas gostam de leituras rápidas. Tem também aquele lance das famosas trocas de leitura, grupos de leitura onde você combina com outros escritores para lerem o seu livro e em troca você lê o dele. Quando os capítulos são curtos, isso flui de uma maneira muito mais fácil. Talvez você combine ali uns 5 ou 10 capítulos para a pessoa começar a ler, para você ler o livro dele. E se vocês gostarem, você continua. E se você tem ali um número de palavras assim entre 1.000 e 1.500 palavras, que é um número mais aceitável ali dentro do Wattpad, fica muito mais fácil, tanto para quem vai ler o seu livro, quanto... E olha, você está falando com um dos reis dos capítulos longos, viu? Até hoje eu retrabalho bastante os meus livros para deixar eles propícios ali para a plataforma, porque eu gosto de escrever bastante, sentar e escrever, e mesmo depois da revisão eles ficam bem compridos. Uma maneira bacana de você dividir os capítulos muito longos é dividir em parte 1 e parte 2. Mas lembre assim, de sempre dividir num gancho para o próximo capítulo. O que é um gancho? Você termina o capítulo com uma revelação ou então com uma deixa de algo que só vai ser mostrado, algo que vai instigar a curiosidade do seu leitor, que ele só vai descobrir no próximo capítulo. Assim ele vai terminar de ler aquele capítulo e vai querer correr para o próximo, porque ele vai se sentir instigado, vai sentir a curiosidade dele atiçada para ele chegar até o próximo capítulo do seu livro. Você costuma postar no Wattpad? Já tem alguma coisa escrita por lá? Você costuma seguir algumas dessas dicas que eu dei? Me conta aqui nos comentários se elas funcionaram para você, se não funcionam, pra gente bater um papo. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.